Estamos de volta com mais um CCS Cast, o podcast do Escritório Jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, que você já sabe, um escritório cinquentenário que nasceu em Anápolis, mas daqui conquistou o Brasil. Nós estamos apresentando as diversas áreas de atuação do escritório, trazendo os nossos profissionais para mostrar para vocês o quão rico e diverso é o universo do direito e como o direito pode ajudar as pessoas nas mais diversas áreas, né, de sua rotina, de suas vidas. E hoje eu tenho o prazer de conversar um pouquinho com a Ana Paula Duarte Avena de Castro. Isso. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Gente, o bate-papo de hoje vai ser sobre propriedade intelectual. É uma área que parece que está distante da gente, né? Mas depois de conversar com a doutora Ana Paula, a gente vai ver que está mais perto da gente do que a gente imagina. Ainda mais do brasileiro, que é um ser criativo por essência, né, doutora? Exatamente. Mas eu vou apresentar para vocês a doutora Ana Paula. Eu vou ter que ler, gente, vocês vão me dar licença porque o currículo dela não é pequeno, tá? Ela é especialista em Direito Público, advogada pela Univangélica antes disso, especialista em Direito Público, tem MBA em Gerência de Projetos, é mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. E no escritório da CCS, ela atua nas mais diversas áreas da propriedade intelectual, também na área de segurança de dados e outras áreas do direito lá em que ela é demandada. Muito bom esse currículo, hein, doutora? Pois é. Muito estudiosa. Um pouquinho de esforço é bom, né? Conhecimento nunca é demais. Pois é, mas olha só, curioso é que você tem uma vasta formação em direito, mas você estava me contando que antes de mergulhar de fato no direito, depois que você se formou, você foi para uma outra área do empreendedorismo, né? E lá você acabou descobrindo ali a importância da propriedade intelectual. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Exatamente isso, né? Na verdade, eu me formei... Fui atraída, na verdade, pelo empreendedorismo, pela inovação tecnológica. Trabalhei 12 anos numa incubadora de empresas, né, que o objetivo da incubadora é apoiar empresas nascentes, startups. E foi lá que despertou essa vontade, na verdade, de aprofundar no estudo da propriedade intelectual e explorar essa parte, porque eu percebi que os empreendedores não tinham muita noção da importância do registro de uma marca, do registro de uma patente, e percebi um nicho de mercado aí. Então, procurei me especializar e durante 12 anos ali dentro de uma instituição de ensino superior, fui cada vez mais adquirindo conhecimento nessa área. Mas então conta pra gente assim, quando você estava lá, que situação que você viu, que ideia que você viu que de repente não patentearam, que você viu e falou, poxa, mas não vai patentear isso não? Eu passei por algumas situações que foram interessantes de projetos que chegaram para avaliação já com um pedido de patente. Então, esse empreendedor, ele já tinha sido orientado em algum momento que o produto que ele tinha desenvolvido era uma inovação tecnológica e merecia já essa proteção, né? Porque antes de cair em conhecimento público, é importante o pedido de patente. E também passamos por uma outra situação em uma Olimpíada de Empreendedorismo, onde a instituição foi vencedora e dali já entendemos que o produto dela era um produto patenteável e auxiliamos o registro também, tanto da marca quanto da patente. Então, assim, a todo tempo nós estávamos lidando com inovações tecnológicas e realmente com produtos ou processos que mereciam o registro. E tinha gente que chegava com uma boa ideia e não patenteava e não tinha a menor noção que precisava patentear? Você lembra de algum caso assim? Tinha. As pessoas, na verdade, quando elas têm uma mente muito criativa, ela também tem muito medo. Medo de expor a ideia dela e de que alguém roube a ideia.
Então, assim, de detalhe... Porque, assim, num registro, conforme a gente for conversando aqui, você vai conseguir verificar que a gente precisa de informações o suficientes para que aquilo ali seja acolhido pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Então, nós precisamos detalhar... Detalhar a ideia. Exatamente, detalhar a ideia e detalhar o processo. E aí, as pessoas, às vezes, o empreendedor, ele tem muito medo de expor a ideia dele. E de ser roubado. E de ser roubado. Só que também, enquanto aquela ideia só tá na cabeça dele, também é muito difícil. Não tem como. Você vai proteger a ideia que tá na cabeça de uma pessoa. Então, assim, até a gente desmistificar um pouco... que, não, aqui nós temos nós assinamos um termo de sigilo. Então, tem toda a questão que envolve ali o sigilo da informação, o sigilo da ideia. Quer dizer que isso lá na gerência da universidade em que você cuidava dos processos de inovação, mesmo lá ocupando esse papel, o empreendedor tinha medo de expor a ideia para você e, de alguma forma... né, ser lesado, ser roubado. Exatamente. Não, isso é natural. Seja dentro de uma instituição de ensino, seja dentro de órgãos de fomento mesmo, que aportam recursos para desenvolver aquela ideia. Parece ser um medo do empreendedor em si, que tem essa mente inovadora. Então, assim, o que a gente conseguia perceber é que era natural da pessoa. E assim, então quer dizer que... Então, primeiro, ele tem medo de expor a ideia e ficar sem a ideia. Isso. Né? E, além disso, tinha aqueles que tinham boas ideias e, de repente, nem pensava que ela era tão boa ideia assim a ponto de merecer ser patenteada? Porque às vezes a pessoa fica pensando, patentear tem que ser uma mega ideia. Às vezes eu não sei se existe essa mentalidade da pessoa, às vezes não dá o devido valor ao seu projeto, achar que aquilo está em altura digno de ser patenteado. Entendeu a minha pergunta? Não, entendi. Na verdade, Raquel, acontece mais o inverso. A pessoa acha que a ideia dela é maravilhosa. A ideia dela é maravilhosa, ali na cabeça dela funciona tudo perfeitamente. E aí, quando a gente passa a analisar, realmente é patenteável, faz toda-se uma análise a nível mundial, né? A patente tem algumas particularidades, então... Acontece mais dela achar que a ideia dela é mirabolante e maravilhosa, e na hora que a gente começa ali a modular aquilo ali, ele acaba se decepcionando porque não é tanto quanto ele imaginava. E aí ele não pode patentear? Na verdade, aí a gente precisa entender se preenche os requisitos da patenteabilidade, né? Então, porque a patente, ela tem dois segmentos, ou é uma inovação disruptiva, então, ou é uma melhoria. Então, assim, muitas vezes as pessoas não imaginam que é possível patentear, já existe. Vamos pegar um exemplo aqui. Essa caneca já existe, né? Então, se eu agrego uma melhoria a essa caneca, uma outra funcionalidade, isso também pode ser objeto de uma patente. Tem um caso da pessoa que inventou uma faquinha de corte para aquele sachê de maionese no Pit Dog. Você já ouviu falar? Que o cara ficou rico, porque aquilo ali você ficava no dente, na unha, de tudo quanto é jeito para rasgar, e ele foi lá e inventou uma faquinha lá, que você passa o negócio. Então, assim, a lâmina já existia, provavelmente onde ele adaptou a lâmina, aquele produto já existia, ele deu uma funcionalidade diferente. E isso é patenteável. Né? Não é uma inovação, mas é um modelo de utilidade. Então, é uma melhoria do que já existe. Certo. Bom, vamos então começar do início, né? A gente começou já a entrar aqui no que é a propriedade intelectual, assim, conceitualmente, né? Certo. O que é a propriedade intelectual? Bom, a propriedade intelectual, como o nome praticamente já diz, ela vem do intelecto. Então, é uma criação humana e que, dependendo de onde ela se encaixa,
Ou vai ser uma marca, ou vai ser uma patente, ou um desenho industrial, depende da aplicabilidade. Mas é uma criação do intelecto humano. E aí você registra essa propriedade intelectual para dizer que ela é sua. Exatamente. E aí o que a pessoa... e quais são os benefícios de eu registrar, né, de eu ter a propriedade intelectual de alguma ideia ou produto? Certo. Vamos lá. A propriedade intelectual, eu gosto sempre de exemplificar, porque é um assunto complexo, então eu gosto de trazer um exemplo. Ela é tipo um guarda-chuva. A propriedade intelectual. E ali dentro, nós temos os nichos, que é o registro de marca, é o registro de patente, é o registro de um programa de computador, é um registro de um desenho industrial, é o registro de um direito autoral. Então, nós temos os nichos dentro da propriedade intelectual, certo. Que seria o universo, né? E a importância desse registro. Para cada um desses, eu posso falar que é a segurança de você afirmar que aquilo ali é uma criação sua. Então, vamos lá. Marca seria o quê? Um logotipo? Exatamente. É um nome que um estabelecimento comercial é reconhecido, é um produto, né? Então, assim, para marca, nós temos registro tanto de produto quanto de serviço. Então, marca é um tipo de propriedade intelectual. Patente. O que envolve a patente? Patente é uma invenção, né? Em escala industrial, é bem importante isso, porque, assim, às vezes eu tenho uma ideia muito boa, mas é uma coisa que eu faço para mim, manual, e que ela não tem como entrar numa escala industrial. Então, não deixa de ser uma invenção. Mas aí nós precisamos diferenciar se o importante é registrar como patente, porque aí precisa ser em escala industrial, ou se registrar só como um direito autoral, que eu fui o criador daquele produto. Quer dizer que se eu não for produzir em escala industrial, eu posso como direito autoral. Exatamente. Eu já ia te perguntar, eu pensei que direito autoral era só livro, música, filme. Não, a partir do momento que você criou, não se enquadra em escala industrial, mas é uma criação, ela merece o registro do direito autoral. E, por fim, a gente tem o registro de software, que é ligado à tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, você me perguntou qual que era a importância, né? Na verdade, é realmente de que a pessoa que criou, seja a marca, seja a invenção, ela tenha reconhecido o direito de propriedade dela e possa explorar também comercialmente essa invenção, essa criação. Quer dizer que o medo do empreendedor lá atrás, que você percebia de ter a sua ideia subtraída, roubada, copiada, na verdade, por mais que exista esse receio de pessoas, né, ali naquele trato, mas na verdade a propriedade intelectual vai protegê-lo, né? Exatamente. Proteger sua ideia, né? Exatamente. Hoje a gente tem a gente escuta muito, né, a questão muitas vezes de plágio, de disputas de marcas. No plágio, principalmente, por exemplo, os autores, as pessoas que os criadores, né, de uma música, o autor de um livro, é obrigatório você fazer o registro de direito autoral? Não é. Tá? O direito autoral é uma questão que não existe uma obrigatoriedade. Mas, quando se fala em uma disputa judicial de quem que é aquela música, de quem que é aquela letra, ou aquele acorde, ou... a partir do momento que você tem um registro, muito mais fácil você comprovar que aquilo ali é seu. E que você que está sendo Exatamente, roubado, você está sendo lesado. Né? Então, assim, no direito autoral, a importância, apesar de não existir uma obrigatoriedade, a importância do registro é para comprovar a autoria. E assim, é caro. Porque eu fico pensando no pequeno empreendedor, no cientista que ainda está começando, né? O profissional da área de software. Isso é acessível para quem é pequeno, se considera ainda, né, está começando? Na verdade, Raquel, assim, a diferença do é caro ou é acessível, na verdade, eu acho que vem muito da importância que você dá para... eu vou pegar um exemplo aqui como marca, né?
Às vezes o pequeno empreendedor, ele tá tão preocupado em desenvolver uma fachada, em fazer embalagens, em estabelecer o espaço físico, que ele não dá a devida importância para o registro da marca. E aí, existe todo um custo dispendido para aquilo ali, e de repentemente ele é acionado, geralmente acontece inicialmente extrajudicial, ele recebe uma notificação extrajudicial falando que a marca que ele está usando e todo, às vezes, o investimento, toda a reserva que ele tinha, ele empregou naquilo ali e simplesmente fala assim, olha, você tem 10 dias, 5 dias, 3 dias para mudar tudo. Então, assim, quando o empreendedor, ele entende a importância do registro e ele entende que o custo que ele vai ter de alterar isso já no meio do caminho... Vai ser muito grande? Vai ser muito grande. Isso passa a ser um investimento. Então, assim, depende. Depende dessa visão dele. Exatamente. Depende da importância e do entendimento que ele tem também em relação a importância do registro. Já teve casos de empresas assim que perderam a marca, que acompanhou pela falta do registro? Já. Sem falar nomes, conta pra gente um caso. Já. Nós já passamos por algumas situações de clientes que muitas vezes fizeram por si só uma pesquisa rasa, né, em relação à disponibilidade daquela marca e deu sequência. Não, eu fiz o depósito ali do pedido no INPI e tá tudo certo. Só que no meio do caminho, ele teve um indeferimento por parte do INPI, porque a marca que ele, com tanto carinho e com tanto amor, cuidou e achou que estava zelando, já é utilizado por uma outra empresa, que tem o registro. E então, aí tem algumas situações que realmente você precisa mudar tudo. Então, tivemos algumas situações no escritório em relação a isso. Por isso que eu acredito na seriedade de uma busca prévia, de uma análise de disponibilidade daquela marca. Tem hora que a gente tem algumas decisões por parte de analistas do INPI que realmente nos surpreendem, porque foi feito um trabalho sério, mas ali o analista entendeu que em algum momento tem alguma outra marca. E aí entra a expertise do escritório em defender aquele registro, em recorrer e todo o trabalho que é feito. Você falou desse exemplo, que a pessoa já tinha ido ao INPI e feito uma pesquisa rasa. Isso. Né? E, então, explica pra gente o que é essa pesquisa rasa. Ele entrou lá, jogou o nome que ele queria? Porque assim, na verdade, o INPI, no registro de marca, são 45 classificações. Então, assim, eu preciso entender exatamente em qual classificação que a minha marca entra. Por quê? Porque no Brasil, e aí registro de marca, a gente está falando a nível nacional, eu ter uma marca registrada em uma classificação, por exemplo, de produto, não impede que uma outra marca tenha um registro numa classificação de serviço. E sendo o mesmo nome. Então, assim, vou te dar um exemplo aqui claríssimo. Veja, nós tivemos em determinado momento, até física, né? A revista Veja. E nós temos um produto de limpeza com o nome Veja. Classificações completamente diferentes. Todos os dois são registrados? Todos os dois são registrados. Entendi. E aí essa pessoa não fez essa pesquisa corretamente, achou que o nome para ela estava liberado. Exatamente. E perdeu depois o investimento. Isso porque ela foi lá no INPI e fez esse começo de trabalho aí, né? Exatamente. E quando a pessoa nem faz? A maioria. A maioria. Então, assim, é importante você estar bem assessorado. Porque, assim, o trabalho não envolve, assim, só entrar no sistema do INPI e fazer uma busca rasa, né?
o trabalho envolve ali analisar as classificações, analisar de acordo com o CNPJ da empresa. Não, aqui eu quero fazer só uma observação, que o registro não é só para a pessoa jurídica, tá? É registro para a pessoa física também. Então, mas então, analisar. Quer dizer, vamos dar um exemplo de pessoa física, porque hoje em dia, até profissionalmente, para a pessoa usar o seu próprio nome, ela acaba tendo um CNPJ, né? Mas às vezes a pessoa ainda não se atentou para a importância de constituir uma pessoa jurídica. E mesmo assim, ela quer proteger a marca dela. Então, ela faz o pedido de registro em nome da pessoa física. E aí, em dado momento, criou-se um CNPJ, nós podemos fazer a gente chama de uma cessão para a pessoa para jurídica. A pessoa jurídica. Mas vamos lá, então eu sou artista plástica. E aí eu quero patentear o meu nome como artista plástica? Aí nós já vamos começar com uma correção. Você vai registrar. Porque as pessoas se confundem muito no registro de marca e na patente de marca. Aí, ó, pronto. Né? Então, qual que é a diferença? Registro e patente. Exatamente. O registro tem a ver com a marca, com o nome comercial. Tá? E a patente tem a ver com o invento. Com a ideia. Com a ideia, exatamente. Então eu posso registrar o meu nome como artista plástica. Na categoria de artista plástica, claro. Raquel Pinho, por exemplo. Pode sim. De artista a gente não tem nada. Mas vamos lá. Sempre temos. Artista, aí dentro da categoria eu registro o meu nome, ninguém mais pode usar o meu nome. A não ser que a pessoa tenha o mesmo nome que você. Porque aí nós estamos dentro de um direito, é uma propriedade sua, o seu nome, e nada impede que tenha uma outra Raquel Pinho por aí. E que queira ser artista plástica. As duas têm a defesa constitucional de ter o seu nome como sua propriedade. Mas outra pessoa não vai poder, de repente, criar uma marca com o meu nome. Não. Aconteceu um caso aqui em Goiás, inclusive, né? Que é o Sandy Júnior, que já foi deputado, é radialista. Certo. E aí tinha a dupla, Sandy e Júnior, a dupla sertaneja. E ele disse que ele foi acionado judicialmente, aí, na verdade, mas a dupla não ganhou, porque era o nome dele. Porque é o nome. E, na verdade, ali, se a gente for entrar muito no mérito judicial... nós esbarramos com uma outra questão, que é um nome... O da dupla é um nome artístico. Não é o nome deles em si. Sim. Né? Então... Mas aí é uma... demanda um universo mas de exploração. Houve esse questionamento jurídico... Né, em relação a ele, só que era o nome dele. Exatamente. Né? Como você falou. Essa proteção em relação aos nossos nomes. Aos nomes. E assim, com relação a patentear ideias, né? Explica pra gente um pouquinho de como é que é esse processo. A gente procura o advogado, aí como você falou, você tem que ele meio que apresentar ali a sua ideia, como você chegou nela, como é que é o como que é o estágio até chegar ao momento em que a gente consegue patentear uma ideia, uma invenção. Na verdade, é todo um processo, né? Então, ele inicia-se com uma busca de anterioridade para saber se aquela invenção ela realmente é patenteável, se ela preenche os requisitos exigidos para a patenteabilidade. Então, e é feito toda uma descrição com algumas nomenclaturas específicas da própria patente, da redação da patente, dependendo do que for, desenhos apresentados por profissionais que precisam desenhar o objeto com vistas determinadas. Então, assim, existe todo um passo a passo e não é tão simples assim, diferentemente do registro de uma marca, né? Porque a patente, apesar de selecionarmos onde ela vai ser depositada, e ela pode ser tanto depositada no Brasil quanto a nível mundial,
quando falamos de uma patente, ela não pode ferir, apesar de estar registrada no Brasil, ela não pode ferir uma patente que tenha sido registrada nos Estados Unidos, na Índia. Eu fico pensando Na China. na pesquisa de vocês para poder, justamente, essa pesquisa de anterioridade, Exatamente. Ela não é uma pesquisa simples. Ela demanda um esforço considerável, né? Até podermos, até mesmo dar um parecer positivo para o cliente de que realmente a invenção dele é patenteável. Eu fico pensando, hoje, nesse mundo que a gente vive com tanta inovação, tem muita coisa ainda para ser patenteada? Como é que tá as invenções? Assim, tá tendo muita invenção? Ainda tem, na verdade, assim, principalmente no meio acadêmico, né? Que as pessoas se dedicam à pesquisa. E a gente hoje também tem muita a patente de modelo de utilidade, que são melhorias, né? Que são melhorias do que já foi inventado, mas com uma funcionalidade diferente, com um uso diferente do que pro que foi inventado. Daí você está falando a importância da pesquisa, né? Do investimento na pesquisa. Porque realmente uma inovação demanda estudo, demanda muito esse suor acadêmico, Com né? certeza. Que seja ali na área de software, mais ligada à tecnologia, mais alguma descoberta científica. Muitas vezes são anos anos de estudo, de investimento, né? Intelectual, não estou falando só investimento financeiro, mas investimento intelectual realmente para ter uma carta de concessão de patente. Uhum. Por isso que eu te perguntei se às vezes se tem gente que às vezes tem até uma boa ideia, um bom projeto desenvolvido e às vezes não dá o devido valor, sabe? Aquele projeto e vai lá e patenteia. Ou tenta, pelo menos. Ou tenta, né? Ou tenta patentear. Mas, e assim, acontece muito, principalmente voltando a falar do registro de marca, de algumas empresas ligarem para empresários, para empreendedores, dizendo o seguinte, o seu registro consta aqui que já tem uma empresa com o mesmo nome da sua empresa, e a gente está aqui para ajudar você a registrar a sua marca. Ou então, já tem uma empresa que tem esse nome, eu tô te ligando porque você vai ter que mudar o seu nome. Então, de vez em quando, você percebe uma abordagem assim, né? Eu mesma já recebi ligações. Isso é golpe, não é? Como é que a gente, ainda mais hoje nesse mundo, né, de golpe, como é que a gente identifica se isso procede ou não, quando qualquer pessoa recebeu um contato dessa forma? Raquel, nós temos muitos clientes que chegaram até o escritório depois de receberem uma ligação num tom, às vezes, para mim, eu considero como antiético, né? Num tom ameaçador, porque tem alguém querendo registrar a sua marca. Se você não registrar a sua marca e pagar esse boleto que nós estamos te enviando aqui, você vai perder sua marca, você vai ter que parar de usar, vai ter que mudar as suas redes sociais, vai ter que mudar a fachada da sua loja. Então, assim, existe muito, tá? Uhum. Existe muito esse tipo de abordagem, né? Com o tom ameaçador. E envios já direto pelo e-mail ali com um boleto para você pagar. Às vezes você, através do pagamento daquele boleto ali, você acaba gerando um contrato de prestação de serviço e acaba ficando refém daquela empresa que fez o primeiro contato. Uhum. Porque, querendo ou não, você pagou o boleto. Então, assim, o que nós orientamos hoje? Qualquer e-mail, qualquer ligação, e hoje assim acontece através de todos os canais, né? Até o WhatsApp. E-mail, ligação, WhatsApp, na grande maioria das vezes com esse tom ameaçador. Uhum. Ou você registra ou outra pessoa vai registrar e você vai ter que mudar tudo. Então, a nossa orientação é buscar realmente não desesperar, em primeiro lugar, e já pagar de imediato aquele boleto ali que estão te enviando, e procurar orientação profissional. De confiança, de da confiança, sua confiança, exatamente. Né?
Porque a partir do momento que você se dispõe a fazer um trabalho responsável, um trabalho esclarecedor, e que você entende que o cliente, ele chega já com... Ele já chega num sobressalto, né? De uma ameaça. Então, de entender aquilo ali, em primeiro lugar, acalmar o cliente, vamos entender ali qual que é o contexto e vamos fazer o processo como ele precisa ser feito. E você sabe fazer a pesquisa correta para ver se de fato aquilo procede, porque às vezes não é verdadeiro. E exatamente isso. Então, assim, às vezes, no anseio de receber uma ligação, nesse tom que eu tô te falando, de ameaça, a pessoa já vai e paga e acha que assim, não, eu vou pagar porque ali eu já vou resolver todos os meus problemas. E às vezes você tá pagando alguma coisa que você não sabe nem ao certo do que se trata, se era realmente possível registrar a sua marca, se a marca está sendo registrada na classificação correta. Então, assim, infelizmente, e eu tenho aí é uma questão até pessoal, na verdade, meu marido é empreendedor e ele vive recebendo esse tipo de ligação. E aí, a saída dele eu vou te passar o contato da minha advogada, você pode entrar em contato com ela e conversa direto com ela. E eu já recebi ligação. Ainda te ligaram? Me ligaram. E aí, assim, quando você domina o assunto e que você começa a questionar a pessoa, 2 vezes já desligaram na minha cara o telefone. Olha só. Então, assim, aí pega, muitas vezes, um empreendedor que não tem o conhecimento suficiente nessa área e, na verdade, às vezes ele embarca. É verdade. E aí embarca ou num golpe ou em assinar um contrato com uma empresa que, no começo, ela fala que custa X, aí para a próxima etapa ela te manda um outro boleto Y, e aí você fica refém e você não sabe, na verdade, quanto no final você vai pagar por aquilo ali. Entendi. É importante a gente, se for fazer um serviço desse, procurar alguém que você tem confiança, né? Uma empresa que você tem você sabe que vai te prestar uma assessoria verdadeira, né? Que você confia naquilo que vai ser passado para você e não em uma empresa que te passa, igual você falou, vem num sobressalto, em um tom ameaçador, você contratar aquilo ali, de repente assinar um contrato por adesão ali sem nem entender direito, né, aquilo que você está fazendo. Eu acho que o mínimo, né, Raquel, que nós precisamos transparecer para o cliente o que é que ele está contratando, o que é que ele está, qual que é o serviço. Então, esclarecer, que ele entenda, a partir do momento que ele contrata aquele serviço, tudo que está envolvido. Então, acho que o cliente precisa desse esclarecimento antes de qualquer assinatura de qualquer contrato. E, assim, mais do que nunca, hoje, a gente está vivendo nesse mundo da informação, né? O mundo das ideias mesmo, né? A sua marca, o seu logotipo, é a sua imagem profissional. Então, assim, nas redes sociais, nos sites, né, na internet como um todo, você tem ali uma marca que te representa. Perder isso de uma hora para outra, como você falou, é um prejuízo com certeza enorme, até você reconstruir tudo isso. E a credibilidade, né? Eu acho que, assim, leva-se tanto um tempo para você estabelecer que os clientes realmente fidelizem a sua marca, né? Então, é todo um trabalho que, na verdade, ali se desfaz. E aí, pegando do lado de quem faz o registro de marca, principalmente vamos falar um pouquinho do direito autoral. Direito autoral por imagem, direito autoral por música. Quem faz o registro de direito autoral, como é que está hoje a segurança, o retorno desse registro para a pessoa? Ela consegue mesmo assegurar ali os seus direitos financeiros? Como é que você avalia hoje? Aí, Raquel, nesse momento depende muito de uma assessoria, né?
de você entender como que aquela... Vou pegar o exemplo de uma música. Como que essa música está sendo explorada, como que essa música está sendo utilizada, o quanto ela está sendo tocada. Então, assim, tem todo... A gente não fala aí só efetivamente do registro do direito autoral, mas como essa retribuição financeira ela chega. Pois é, uma vez registrado, tá tudo certo? Ou tem os passos a mais que essa empresa precisa fazer para ela assegurar de fato que o seu direito não seja vilipendiado? Na verdade, assim, como eu disse, o direito autoral, ele não carece realmente de um registro. É uma escolha. Exatamente, é uma escolha e que ela vai ter uma importância, é importante, né? Mas ela vai ganhar uma importância a mais no momento de uma disputa em relação a quem é o autor, quem é o criador daquilo ali. Mas, mesmo ela não estando registrada, ela tem os benefícios econômicos daquilo ali. E aí nós temos os institutos, nós temos os órgãos responsáveis, por exemplo, no caso de música, até o ECAD, né? Que a pessoa, a autora daquela música, ela recebe a retribuição pelo quanto a música dela está sendo tocada, pelo quanto a música dela está sendo utilizada. Pois é, mas para ter direito ao ECAD, a música tem que ser registrada ou não? Não. Tá. Assim, vai ter aquela determinada pessoa, é o autor daquela música. Aí nós não estamos falando aqui em momento nenhum de uma disputa, mas tem uma autoria. E os direitos autorais, eles retornam para o autor da música. E com relação, por exemplo, a imagens, vamos falar de imagens, né? Hoje, principalmente com a internet, né? Com as redes sociais, imagens, até mesmo takes, né? Cenas. A gente pode... Eu vejo muitas agências que existe o direito autoral não registrado, aquela imagem é de fulano, de ciclano, que a gente até dá um nome, né? De quem fez a foto, ou de quem é o autor daquela imagem, ou daquela matéria. Existe aquele direito autoral, né? Mas, por exemplo, eu vejo muito no YouTube, algumas vezes eles até tiram do ar alguns vídeos quando tem trilha sonora, você está usando uma trilha que tem direito autoral sobre ela. Exatamente. Então, assim, na verdade, as pessoas que trabalham com a utilização de imagem, utilização de trilha sonora, ela tem que estar muito atenta se aquela imagem ela tem a reserva do direito autoral, e aí existe um valor que você paga para utilizar aquela imagem, tá? Então, ou também nós temos diversas imagens que estão em domínio público, que qualquer um pode pegar e pode usar, que não tem essa proteção do direito autoral. Certo. Então, um fotógrafo que fez uma imagem que ganhou um prêmio, você não pode simplesmente pegar a imagem que ele fez, a fotografia que ele fez, e colocar numa propaganda, sem ter o cuidado de recolher a taxa em relação à questão do direito autoral. Já que a imagem é dele. Então, quer dizer, quem trabalha nesse universo artístico ou desse universo de criação, no geral, né? Não necessariamente ser um artista. Um fotógrafo é um artista também, vamos lá. Mas eu digo assim, quem trabalha com literatura... tem que pensar em direito autoral. Com certeza. Eu acho que videomakers que fazem... Empresas de publicidade, empresa de marketing, qualquer serviço que você ofereça, que tenha a necessidade de você utilizar uma trilha sonora, uma imagem, uma foto, você tem que se resguardar disso. Né? Porque, às vezes, o cliente que contrata aquela empresa... Ele tá assim, na segurança de que a empresa está sendo responsável se ela está utilizando uma imagem que tem um direito autoral, ou você não. Imagina que ela está se resguardando em relação a isso. Né? Correto. E aí, de repente,
vamos pular, uma agência de publicidade te entrega todo um material para você utilizar na sua, vamos pular, na sua clínica, e de repente você recebe ali uma notificação De que você está usando. de que você está usando uma imagem que tem direito autoral e que aquele direito autoral ele não foi recolhido. Então, assim, tem que se resguardar e tem que tomar cuidado, procurar empresas sérias que realmente entendam o que elas estão fazendo. E como é que você tem visto aqui em Goiás, né, que é a principal área de atuação do escritório? Como é que está essa questão da busca até por essa checagem dos direitos autorais? Você acha que já tem essa cultura? Vamos pôr, as grandes empresas, elas já, eu acredito que elas têm essa cultura já dentro da sua essência, a preocupação com a questão de registro. Né? Então, ela não vem limitada, ela já vem, às vezes, uma atuação nacional ou uma atuação internacional. Então, assim, ela já vem com essa preocupação. E aí, o que eu chamo, assim, de alerta, às vezes, é para o pequeno empreendedor. Uhum. Esse precisa entender mais. Então, assim, o trabalho que a gente tem feito, além de, lógico, de apoiar os clientes que nós já temos e os que chegam já com uma demanda que entendem que antes de, muitas vezes, dele abrir a porta e colocar uma fachada na loja dele, ele precisa fazer o registro de marca. Nós também trabalhamos muito com a sensibilização e a conscientização das pessoas em relação à importância do registro. Tá, isso você está falando do pequeno empreendedor que vai abrir o seu negócio. Exatamente. Né? E também, como é que está também vamos dizer assim, quem trabalha muito nessa área de marketing, produção de vídeo, você acha que o pessoal está tendo o cuidado necessário em buscar justamente saber se as imagens que estão sendo usadas têm direito autoral, onde buscar, até para a gente conversar com quem... Aqui no YouTube tem muita gente produzindo vídeos, tal. Como que a pessoa pode saber se aquelas imagens que ela está buscando na internet tem algum direito autoral reservado? Como que ela pode não errar, né, nesse sentido? Na verdade, assim, a partir do momento que ela desenvolve um conteúdo, ela faz essa busca de imagem em bancos de dados. Uhum. E ali ela tem essa informação, se aquela imagem ou aquela trilha sonora, aquela música, tem a reserva do direito autoral. Então, assim, na maioria das vezes, por exemplo, as marcas que chegam para nós para serem feitos já o registro, a gente, apesar de fazermos também essa busca perante o INPI, nós já entendemos que o desenvolvimento daquela logomarca, aquilo ali, já teve um cuidado, porque aí, no universo do INPI, a gente consegue. Não, olha, essa determinada marca ali... aconteceu até recentemente com uma marca que nos procurou, que tinha eu não sei se a gente pode falar nomes aqui, mas enfim, essa é mundialmente conhecida, então não tem problema. Na marca dela, tinha a maçã da Apple. Certo. Então, assim... A maçã da Apple tá aqui. Só a maçã da Apple. Então, assim, já esbarramos aqui inicialmente no problema. Eu não sei quem foi que desenvolveu a logomarca dele, mas aí sugerimos a mudança, porque, assim, ali já era... se dessemos continuidade naquilo ali, nós sabemos que já era um problema. Pois vamos pegar essa história da maçã. A maçã é um objeto, é uma fruta da natureza. A Apple pegou esse nome, que é um nome comum, e um símbolo comum, e registrou para si. Ninguém mais pode usar mais a palavra Apple enquanto negócio e nem o símbolo da maçã em sua logomarca? Não pode. É tão interessante que se você tiver a curiosidade de fazer uma pesquisa no INPI em relação tanto
o elemento figurativo, que é a maçã, quanto a marca em si, a Apple ela foi extremamente inteligente em registrar em praticamente quase todas as classificações do INPI. Para não ter nem concorrente. Não, nem possibilidade, né? Então, assim... e tem a questão que a gente junta isso daí à criatividade. Porque se você olha o elemento figurativo, não é uma maçã completa. Uhum. Ela tá... Falta um pedacinho. Exatamente. Então, tem um elemento de criatividade ali. Certo. Se fosse a maçã pura, completa, você acha que o INPI poderia não autorizar? Eu estou te fazendo essa pergunta porque uma vez me falaram que uma palavra do vocabulário, por exemplo, mãe, é um substantivo que é de domínio público, que eu não poderia patentear, porque era uma palavra do vocabulário. Então, eu já vi muita gente que vai colocar mãe, aí coloca com um H no meio, entendeu? Que dá a leitura de mãe, mas a escrita é diferente, porque na escrita, essa aqui é uma palavra da língua portuguesa, não pode. Certa vez, eu tive essa explicação com relação a um dos critérios do INPI. Faz sentido o que eu estou falando, está correto ou não? Estou te falando isso justamente porque Apple é uma palavra do vocabulário inglês e ninguém mais pode usar. Na verdade, o que acontece? Quando nós analisamos... nós não analisamos nada isoladamente, né? Então, a palavra Apple, que é maçã, né, na língua inglesa, ela aplicada a um aparelho... eu vou pegar como exemplo o celular, tá? Um aparelho celular... nós analisamos o universo que a gente chama de universo marcário. Então, é o nome, é a aplicação, são as especificidades daquela marca, é a identidade visual. Então, assim, não é só simplesmente eu falar assim, se eu pegar a palavra mãe e ela, do jeito que ela é escrita no vocabulário da língua portuguesa, depende. Eu não posso te falar assim, não, isso daqui é impossível de ser registrado. Tem algumas questões que o INPI veda completamente a aplicação. Por exemplo? Se por exemplo, eu querer registrar simplesmente a palavra Brasil. Pronto. Entendeu? Agora, eu posso... Porque Brasil é o nome do país. De um país e tudo mais. Por exemplo, eu posso fazer o registro ali da minha loja, do meu empreendimento, utilizando a palavra Brasil e ainda colocar a bandeira do Brasil. Pode? Não. Não pode. Não pode. Agora, se eu quiser registrar Automecânica Brasil, aí já tem um outro universo. Eu posso utilizar a palavra Brasil, mas ela já está junto com outros elementos. Certo. Então, assim, você consegue entender aí a complexidade tem as nuances. Exatamente. E tem as discussões. Às vezes, nos deparamos com algumas situações de pareceres do INPI que nós trabalhamos muito para poder modificar, às vezes, um indeferimento de uma marca que nós conseguimos reverter. Vamos só traduzir. INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Industrial. Isso. Por quê? Porque, na verdade, no INPI, ele faz o registro de uma parte da propriedade intelectual, que é patente, marca, desenho industrial. Então, assim, tem algumas coisas que são algumas espécies da propriedade intelectual que são tratadas pelo INPI. E nos Estados Unidos? Eles têm o INPI deles? Eles têm um departamento de registro de marca. De marca. E cada país tem o seu. Exatamente. E existe um mundial que congrega todos? Para marcas, não. Então, quer dizer que se eu patentear se eu registrar uma marca ou patentear uma ideia, é aqui no Brasil. Exatamente. E se eu quiser patentear minha ideia no mundo?
No mundo você tem os escritórios, por exemplo, tem um escritório europeu que ali pega uma junção de diversos países. Tem o escritório dos Estados Unidos. Então, assim, aonde você pretende que aquele produto seu seja explorado, você precisa fazer um registro. Se ele vai ser uma invenção, ele vai ser uma invenção mundial. Tá? A patente. Pois é, a patente. Mas mas aí eu preciso passar por todos esses países. Se você for explorar nesses países. A pesquisa, ela é feita a nível mundial, da patente. Ela é feita a nível mundial. Mesmo aqui no INPI. Mesmo aqui no INPI. E aí, dependendo de onde você vai explorar, em que países que você pretende explorar, é necessário fazer o depósito regional. Agora, por exemplo, falando de marcas, nós temos... eu vou agora, muitas vezes, a minha empresa vai começar a explorar esse produto aqui nos Estados Unidos. Eu preciso fazer o registro de marca nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, um nome, vamos pegar um nome assim, Facebook. Eles provavelmente registraram a marca. Você pode entrar lá no site do INPI, que ele está registrado no Brasil. Então, eles devem ter registrado no mundo todo. Com certeza, com certeza. Porque o produto deles é mundial. Exatamente. Agora, por exemplo, Google. Não faz sentido, às vezes, uma marca que ela é explorada só no Brasil e eu vou despender recursos para registrar ela nos Estados Unidos, na Índia, na China. Não tenho pretensão de comercialmente explorar o meu produto lá. Então, assim, não faz sentido. Mas uma vez que eu fiz eu registrei uma marca aqui no Brasil. E aí, depois eu vejo que há um interesse, né, uma viabilidade de explorá-la nos Estados Unidos. Aí eu chego lá nos Estados Unidos para registrar a minha marca lá. E já existe uma marca com esse mesmo nome. Você não pode registrar lá. Entendi. Mas eles também assim. não podem registrar aqui. Eu tô tentando lembrar agora de um caso que foi muito emblemático, mas eu não tô conseguindo lembrar. Teve o da TIM, né? Exatamente. Ó, a TIM é Vamos contar o da TIM? Exemplo. Então... Que foi aqui em Goiânia. Exatamente. Então, assim... E aí? Como que a gente faz? Como que nós vamos resolver essa situação? Uma empresa nível mundial, né? E eu chego no estado de Goiás, eu chego em Goiânia, você não pode explorar esse nome aqui. E tinha uma empresa de... Qual que era a área da empresa? Eu tô tentando lembrar uma empresa de manutenção que se chamava TIM. E aí, assim, nós temos aí, por exemplo, assim... Eles tentaram fazer com que essa empresa não usasse o nome TIM. E eles mantiveram... Eles tinham o registro de marca e eles ganharam o direito de continuar usando. Exatamente. É uma questão de prioridade. E aí, o registro da marca é muito importante nesse sentido de quem é dono é quem registrou. Diferente do direito autoral. Porque o direito autoral, mesmo que eu não tenha registrado, a partir do momento que eu comprove que aquilo ali é uma criação minha, independente de registro, eu tenho a causa ganha. Entendi. Tá? Então, na marca, é diferente. É dono quem registra. Tá. É mais ou menos aquela velha nuance do imóvel, é dono quem registra. É a mesma coisa. Então, assim... Mas aí... Por que eu tenho que fazer o registro do direito autoral se eu consigo provar, mesmo não tendo o registro, eu consigo, digamos, ganhar a causa? Qual é a vantagem de eu registrar o direito autoral? Aí é como você resguarda a sua criação. Porque assim, eu vou provar como... Eu tenho ali uns manuscritos datados, eu tenho tudo arquivado, que eu consigo provar que em determinado ano quem criou aquela letra ali fui eu. Sim, ok. E às vezes passa. Eu tô ali num dia inspirado, me vem a letra de uma música e simplesmente escrevi. Não registrei de quando era aquilo ali. Então, assim...
a importância do registro na questão do direito autoral é aí. Certo. Tá? Não é que eu vou, porque eu não registrei, eu vou deixar de ser o autor daquilo ali, o inventor ou alguma coisa nesse sentido. Só que pode ser mais difícil comprovar. Mas, exatamente. O direito autoral é na questão de comprovação. Certo. Agora vamos para a marca. Se eu não registrei, eu deixei passar, já tem anos que eu tô utilizando aquela marca ali, mas eu não registrei. Veio uma pessoa assim, tipo, esse ano de 2025, não deu tempo ainda, porque o INPI demora um tempo aí, um lapso do registro para concessão. Mas vamos pular, no início de 2024, eu tô lá desde 1990 utilizando essa música, desculpa, essa marca. E vem alguém em 2024 e registra essa marca e tem pelo INPI um certificado de registro dessa marca, se ela se atentar e entender que o seu estabelecimento está causando um prejuízo ou uma confusão no consumidor, ela tem o direito de exigir que você deixe de usar a sua marca que você já está usando desde 1990. E pode ser até que você ela ganhe algum direito, uma indenização. Exatamente. Se ela conseguir, se ela provar que, na verdade, está trazendo um prejuízo para o mercado, um prejuízo para o consumidor, que o consumidor ele está ficando confuso em relação a essas duas marcas, Raquel, é impressionante, porque assim, a partir do momento que você começa a trabalhar com o registro de marca, parece pra onde você anda, você vê aquele nome. Na hora que eu entro em supermercado, então, é impressionante, porque assim, tem umas marcas que elas são tão próximas uma da outra, que pra mim que trabalho com isso, né, é tão claro que a intenção é confundir o consumidor para que eu leve determinado produto achando que eu estou levando outro. Então eu vou te contar uma história, que ela assim, eu conto essa história, ela ficou marcada. Muitos anos atrás, minha filha mais velha era bebê e aí eu já tinha assim, foi minha primeira filha, já estava longe daquela idade, né, de brinquedo, já não tinha convivência com brinquedo, mas a gente tinha a lembrança da boneca Barbie, né? Uhum. E um dia no supermercado, no Tatico, eu andando, de repente eu vi boneca Barbie. E R$1,99, era na época do R$1,99. Eu falei, nossa, boneca Barbie, vou comprar para Marisa. Ela era bebê. De repente, quando ela crescer, ela brinca, porque Barbie, nesse preço, levei para casa. Quando eu cheguei em casa, a boneca não era Barbie, era Barbie. Você vê qual que é a intenção. Então, era o mesmo... Imagino que a caixa devia ser rosa. A caixa rosa, o mesmo escrito com umas florzinhas, a mesma tipografia. E, em vez do A, era o E. Eu falei, aí que foi me cair a ficha. Eu não prestei atenção, porque, como eu tô te falando, tinha tanto tempo que eu não convivia com brinquedo, né? Uhum. Eu já era uma adulta, mas eu tinha a lembrança da boneca. E na nossa época, ter uma Barbie era caríssimo, né? Nossa época de criança. Então, eu falei, nossa, a Barbie tá barata assim, eu vou levar. Levei. Eu acho assim, Barbie, é lógico que com o passar do tempo, ela foi se tornando um brinquedo um pouco mais acessível, né? Sim. Então hoje você encontra uma Barbie que às vezes vem só de biquíni, né? Não tem aquele glamour todo que tinha antes, e que ela tá num preço acessível, porque se você olhar pela Barbie do jeito que ela foi concebida, sempre foi um brinquedo glamuroso, com um valor agregado muito, né? Muito alto. Então, assim, e eu tenho muito disso, assim, não, tá muito barato. Uhum. Lê que tem alguma coisa errada. Então, pois é, aí, tipo assim, eu falei, gente, eu vou levar. Isso tem o quê? Minha filha hoje tem 27 anos. Então, assim... Essa é a intenção. Então, foi lá atrás. Mas eu pensei, gente, isso aqui tá muito barato, eu vou levar, vou guardar. E eu não prestei atenção, assim, no detalhe. Depois que eu fui olhar e fui ver, era uma boneca bem vagabundinha, diga-se de passagem, né? Mas, quer dizer, é um plágio. E aí eu ia te perguntar justamente como que o INPI trata o plágio, porque ali, entendeu? Eram as mesmas cores, a tipografia,
né? Tudo. Só mudou o E lá, que provavelmente esse E, eles deram um jeito de escrever ele de um jeito bem discreto, assim, que passou por muita gente. Raquel, eu tenho, assim, não posso te falar com 100% de certeza, mas que essa marca dessa boneca que você comprou, ela não fez um pedido de registro no INPI, né? Então, assim, outra coisa que é muito importante Mas eu digo assim, alertar. a marca da Barbie acionar essa por plágio. É isso que eu ia te perguntar. Isso aí seria claramente um plágio. É exatamente isso que eu ia te falar agora. A partir do momento que eu faço um registro, que eu tenho essa marca registrada, essa marca deferida pelo INPI, passa a ser uma responsabilidade minha como proprietário da marca em defendê-la. E aí vem a importância que, às vezes, as pessoas elas se despertam para a importância do registro, mas, às vezes, não mensura a importância da vigilância. Aí nós entramos em outra esfera. Não, eu tenho uma marca registrada, ok, fiz todo o processo perante o INPI, tenho um certificado de registro da minha marca, né? E outra coisa que é importante, esse primeiro certificado, ele é concedido num prazo de 10 anos. Quando estar para completar esses 10 anos, é importante que eu renove, tá? Então, a marca, ela vai ser sua por tempo indeterminado, mas precisa dessa renovação de 10 em 10 anos. Se eu não renovar, eu perco o registro? Perde. Tá. Então, assim, é outra responsabilidade aí que o empreendedor tem a partir do momento que ele tem uma marca registrada. E a vigilância dessa marca. Porque isso acontece a todo momento. Alguém quer aproveitar de uma marca que já conseguiu se estabelecer no mercado, e a gente chama de é de uma tentativa de parasitária. Então, assim, eu não quero demandar esforço para me estabelecer no mercado, então eu crio ali uma marca muito próxima da marca registrada e vou tentando ali enganar o consumidor, como no caso da boneca. Sim. Então, ele quer ser mais ou menos um parasita ali da marca original. Ele quer, a intenção dele é essa, de ser um parasita e usufruir de todo o investimento que a marca já fez para se estabelecer no mercado, para se tornar conhecida, para fidelizar o cliente. Entendi. Então, assim, a importância da vigilância. Então, aí cabe aí cada marca a ser vigilante. Exatamente. Ninguém vai fazer isso por ela. Nós fazemos. Só fazer. Que é o nosso trabalho, né? Vocês lá no escritório fazem esse trabalho de vigilância? Fazemos o trabalho de vigilância de marcas. Como que é feito esse trabalho? O INPI, ele, semanalmente, ele publica uma revista em relação aos trâmites do processo, né? De entrada num pedido de marca ou num pedido de patente. A patente tem as suas particularidades, que tem um período que ela fica em sigilo. Então, vou falar do de marcas, que é mais fácil aqui da gente compreender o procedimento. Então, toda semana o INPI, ele publica uma revista onde todas as marcas que foram, os pedidos que foram submetidos, qualquer movimentação que tem ali, seja uma oposição, seja um indeferimento, seja uma exigência, ela publica em torno de, vamos pôr lá, só da parte de marcas, de umas 7.000 páginas. Por semana? Por semana. Páginas. Cada página deve ter o quê? Uns 30 nomes. Basicamente aí vamos pôr uns... Não, com os detalhes que vem em torno de uns 10, 12 pedidos, né? Então, ela publica isso semanalmente. E aí entra todo o investimento do escritório em software, em controller, em especialistas para analisarem isso e, num momento, resguardar o interesse dos nossos clientes, né? Então, isso é feito semanalmente. Você está vigiando para ver se não tem alguém que está tentando registrar uma marca parecida com um cliente meu que já tenha a marca registrada ou que já tenha dado a entrada nesse pedido de marca. Porque aí, esse meu cliente,
ele tem prioridade. Anterioridade, né? Anterioridade, exatamente. Ele tem uma prioridade do pedido dele de análise, de deferimento, do que essa outra marca que está tentando aqui. E aí também existe uma ferramenta, um procedimento, na verdade, que é eu apresentar uma oposição àquele pedido que está sendo registrado agora, Sim. posterior ao meu cliente. Então, assim, a vigilância, ela é tão, ou por dizer assim, até mais importante, porque você já passou por aquela fase do registro. Então, você tem ali, você tem um certificado, você tem uma marca registrada. Você pode usar o Rzinho lá de marca registrada. Então, assim, é importante. Então, depois que eu registro, você mantém essa vigilância para ver se não está chegando nada parecido. Aí por exemplo, são procedimentos diferentes do escritório, e aí, assim, os nossos clientes já entendem ali quais são os serviços que nós estamos oferecendo, né? Então... Tá, então, peraí, eu tenho o serviço. Quando eu dou entrada, tem um tempo em que o INPI vai até que ele me responda se minha marca pode ser registrada ou não. Nesse período é uma vigilância, certo? Também. Depois que registrou, vocês continuam o serviço de vigilância para ver aí inicia-se um novo serviço, que é o serviço de vigilância. Ah, tá. Aqui tem um monitoramento, mas ainda não é o serviço de vigilância conceitualmente que você falou. Ele tem o serviço de vigilância enquanto processo de registro, Sim, que vai desde o momento que eu submeto o pedido até o deferimento ou o indeferimento por parte do INPI. Tá? Que é importante também dizer que podemos avaliar, analisar, fazer todas as pesquisas. É um risco, porque a gente precisa entender ali como que o analista do INPI, tem hora que é o que eu te falo, tem hora que vem uns despachos, ele umas pode análises. Ele pode indeferir mesmo tendo tudo favorável para ser deferido. E já aconteceu. Tá. E continua acontecendo, né? Então, assim, não tem uma... precisa ser dessa forma e é desse jeito, é a interpretação de uma legislação, né? Então, e dos quesitos do INPI. Então, existe um momento de vigilância durante esse processo, que é do pedido até a decisão do INPI por deferimento ou indeferimento daquele registro, e depois uma outra vigilância, que aí ela começa a ser a partir do momento que você já tem a sua marca registrada, você tem um certificado de registro dessa marca, e agora você que precisa fazer a vigilância no sentido de se opor a terceiros que tentem utilizar a sua marca. Pois é, isso lá dentro do INPI, certo? Exatamente. Vigilância. Agora, a vigilância nesse mundão de, meu Deus, no mercado, aí essa... Não, como no caso do supermercado, que eu tava lá e tava vendendo lá. Geralmente, assim, o cliente também, ele fica atento a isso, porque às vezes ele começa a ser... E aí eu tenho um caso interessante aqui de um cliente nosso que começou a receber reclamações através do Reclame Aqui. E veio uma mensagem para ele, porque você tem a empresa tem a oportunidade, né, de dar um retorno, Sim. um feedback para o cliente ali dentro da plataforma do Reclame Aqui. E aí ele me encaminhou. Falou assim, olha, minha marca está sendo confundida por uma outra marca e as pessoas estão reclamando. Recentemente saiu até no jornal, que essa marca foi suspensa aqui de utilização aqui no Brasil. Era uma marca, era uma empresa internacional e era um produto importado. Então, assim, ele começou... Então, por mais que no INPI eles não tentaram esse registro, de outras formas chegou no empresário. Né? Pelo Reclame Aqui, ou por uma postagem no Instagram, ou assim... Nós tentamos a vigilância efetiva, aquela que toda semana acontece por causa da revista, do INPI e tudo mais. Nós temos um mecanismo já estabelecido para poder ocorrer a vigilância. Mas também nós ficamos antenados. Claro. Né? Nas redes sociais, em postagens, e chega.
O cliente também, ele sabe quem que é o público dele, quem que é o mercado consumidor. E assim, hoje com a tecnologia e também com essa conectividade das redes sociais, tá muito mais fácil essa informação circular. Com certeza. Né? Certamente, essa situação pela qual eu passei há quase 30 anos, se fosse hoje, poderia chegar muito mais facilmente ali no fabricante da marca originária, né? Do que talvez naquela época. Né? Então, com certeza. Hoje isso também é algo que nos favorece, né? E continua, né, Raquel? Na verdade, a questão da pirataria, ela continua existindo. Então, assim, as empresas ainda precisam, as empresas sérias ainda demandam um grande esforço, né, para combater isso. Sim. Tivemos no final do ano passado, se eu não me engano, nós até fizemos acho que uma matéria a respeito de produtos com a marca do Rock in Rio. Sim. Então, assim, uma marca aí há quantos anos estabelecida, mundialmente conhecida, e as pessoas fabricando aí camisetas, bonés e tudo mais, sem dar a devida importância que aquela marca ali levou para se constituir, para se estabelecer, os investimentos financeiros e tudo mais que foi feito. E foi apreendido uma grande quantidade de mercadoria ali nos arredores e o pessoal tentando vender. Então, assim, é triste, né? Acho que como o consumidor tem que ter essa consciência de que o consumidor, o cidadão, né? Uhum. Mesmo aquele que vai pegar para vender, eu sei que às vezes é uma pessoa que está tentando sobreviver, né? De tipo ganhar ali honestamente, né? O seu dinheiro, o seu sustento, mas entender que aquela imagem ali, ela demandou um grande esforço. Na verdade, não dá para eu justificar a minha necessidade a partir do momento que eu tenho consciência que eu estou prejudicando outras pessoas, né? Aí eu acho que já entra numa outra seara. Com certeza. Mas que conversa maravilhosa, assim, o quanto a gente conseguiu aprender um pouco desse universo da propriedade intelectual. Acho que para quem é empreendedor, aproveitou bastante esse momento que a gente teve aqui. E queria te agradecer por esse tempo de estar aqui com a gente, né, conversando, explicando pacientemente aí esse conceito, né, os conceitos desse universo. É um prazer, na verdade, é um assunto que me encanta muito, né, então, assim, toda a oportunidade que eu tenho de falar um pouco, de explicar um pouco, é um universo complexo, é um universo grande, né, como diz, né, um universo de conceitos, de aplicações. Então, assim, sempre que a gente tem a oportunidade de trazer... E eu acho que a partir do momento que você entende ali onde você se encaixa... Vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. E a partir do momento que você se atenta também para a importância e o quanto você pode se resguardar e resguardar o seu negócio quando você tem a dimensão da importância, né, importância, de fazer o registro, né? Eu que agradeço, Raquel, a oportunidade. E assim, eu queria também deixar aqui já aberto o canal para quem está acompanhando a gente, ficou com alguma dúvida, pode deixar a pergunta, ou a gente vai tentar responder, ou nós vamos fazer um novo episódio, porque a banca de advogados vai retornar com novos temas. Então, é muito importante esse feedback de cada um que está assistindo, nos deixar aqui, né? Olha, faltou falar disso, fale de tal coisa, não ficou tão bem explicado tal ponto. Deixa registrado, porque vai ser muito importante isso para nós, até para nossa continuidade, porque o que a gente quer aqui com esse canal, né, Ana Paula, é realmente nos conectar com o público, de certa forma, uma prestação de serviço social do escritório, na medida em que a gente traz a nossa banca aqui para compartilhar conhecimento, compartilhar informação. Então, o princípio é esse, porque na medida em que você veio aqui, explicou um tema, né, que é mais complexo,
quantos empreendedores, de repente, pode estar abrindo ali sua mente, passando a ter uma consciência e ali vai procurar ali o seu profissional de confiança, vai procurar entender mais. Então, esse é o sentido, né, do podcast, esse é o propósito desse projeto da Celso Cândido de Souza Advogados em estar aqui presente no YouTube com essas edições e com a ajuda de vocês, né? Com certeza, eu acho que a gente conseguiu hoje explanar de uma forma geral e a partir da demanda e de questões que possam chegar até nós através do público, de quem está assistindo. Às vezes, nos próximos episódios, nós conseguimos segmentar um pouco melhor e tratar um pouco mais aprofundado de determinados assuntos. Exatamente. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, né? Mais uma vez agradecer a presença de vocês, pedir a sua curtida, o seu comentário, mande esse podcast para quem você acha que precisa assistir. E continue com a gente, ative o seu sininho para que você seja avisado dos próximos episódios. Até mais, tchau, tchau. Até mais, Ana Paula. Muito obrigada. Até, tchau, gente.